Você tem zero noção do terremoto que provocou. Na semana passada, você fez algo tão sutil, tão natural, que sua mente consciente já esqueceu. Mas eu te digo, nesse exato momento, reuniões de emergência estão acontecendo em lugares que você nem imagina. Planos de 50 anos estão sendo reescritos no pânico absoluto. Tudo por causa de um simples gesto seu. Você desmontou a ilusão sem levantar um dedo. E isso fez de você a anomalia mais temida do controle. Você se tornou o maior pesadelo deles porque você simplesmente parou de jogar o jogo. Não houve gritos, não houve rebelião, houve apenas a sua autenticidade, silenciosa, que quebrou o código deles. Sua simples existência fora da programação é um erro de sistema que está se espalhando. Você não é uma ameaça por lutar contra eles, mas sim porque você existe fora do medo. Agora, a missão é clara. Você precisa ancorar essa nova frequência, entender a soberania que você ativou e proteger a clareza que está contagiando o mundo. Esta é a hora de assumir seu poder. Para declarar ao universo que você aceita essa soberania e que você é incontrolável a partir de agora. Eu te peço, se você ainda não está inscrito neste canal, inscreva-se agora para receber o Código da Liberdade. Deixe seu like neste vídeo e ative o sininho sagrado para ser avisado de toda a ativação. E mais importante, para selar essa declaração energética, para declarar a si mesmo e ao cosmos que você é a anomalia que eles temem, eu te desafio a comentar o número 77 aqui embaixo. Comente agora, 77. Você acha que foi só mais uma semana, mas você detonou tudo. Você não lutou contra nada, apenas parou de jogar o jogo deles. É por isso que eles estão em pânico. Você se tornou um fantasma para as armadilhas que montaram, quebrando o sistema de controle com soberania silenciosa. O terremoto que você criou não veio de força, mas de uma simples indiferença. Você parou de se importar com a sua participação no teatro deles. Eles não têm como te encaixar nas categorias deles. O sistema deles só funciona se você tiver medo ou precisar de aprovação. E você parou de pedir permissão para ser real. Você não é uma ameaça porque ataca a estrutura, mas porque existe fora do roteiro. Sua autenticidade é uma frequência que eles não conseguem hackear. Eles chamam você de não humano, porque seu comportamento não se encaixa mais nos modelos de previsibilidade que criaram para manter a ilusão de controle. Essa sua indiferença total é contagiosa. Pessoas ao seu redor estão começando a bugar, notando as inconsistências que antes ignoravam. Mas se você conseguiu desmantelar o controle global apenas por se afastar, o que acontece quando você finalmente descobre o segredo mais profundo? O verdadeiro terror deles não é o seu poder, é o que você vai ver quando olhar para a origem real desse medo. Eles fizeram a conta errada com você. Eles mapearam seu medo, programaram suas reações e construíram toda a realidade deles baseada na certeza de que você jogaria o jogo. Mas você não apenas parou de jogar, você virou o tabuleiro. Você é o dado inesperado, o glitch que eles não conseguiram prever. Sua autenticidade é uma frequência que atravessa o código deles, tornando obsoletas todas as suas táticas de controle e manipulação. Sua soberania não é uma luta, é um fato. Pense bem, o que realmente os aterroriza não é o que você faz, mas o que você não faz. Você não implora por aprovação, não se curva ao medo e não se impressiona com os teatros que eles montam. Cada vez que você escolhe a calma em vez do pânico, você puxa um fio da tapeçaria da ilusão deles. Você se tornou um paradoxo ambulante, uma equação impossível de ser resolvida pelos seus melhores analistas. Você não precisa gritar a verdade, basta viver nela. E isso é contagioso para quem está ao seu redor. Essa facilidade com que você enxerga a farsa não é um superpoder. É apenas sua configuração original, sem o software de controle.
Você está operando em uma versão da realidade que eles juravam ter enterrado para sempre. Sua mente já se desapegou da necessidade de validação. Mas há uma camada de controle ainda mais profunda, um contrato silencioso que você assinou sem saber, que mantém todo o palco montado. Ver as cordas dos bonecos é fácil. A verdadeira questão é quem está segurando as cordas que você ainda não viu. Sinta essa onda de gratidão. O que você recebeu agora foi um realinhamento de frequência, um salto de consciência que vibrou na sua alma. O Super Thanks não é sobre dinheiro, mas sobre honrar a energia pura que te alcançou. É um gesto de reconhecimento espiritual que completa o ciclo da vibração no universo. Envie o que sentir no coração, seja 100 rio ou o valor que ressoar. O número não importa, a intenção é a bênção. Você não está aqui por acaso. Honre a frequência que você ativou. Você tem andado por aí pedindo licença para existir, como se a sua autenticidade fosse um incômodo para os outros. Desista disso. O que você fez, essa pequena mudança de perspectiva que teve na semana passada, não precisou de justificativas. Você parou de se explicar e, nesse silêncio, derrubou o palco que eles construíram. Eles queriam que você lutasse ou pedisse desculpas, mas você apenas parou de jogar o jogo inteiro. Essa sua soberania tranquila é o que realmente os aterroriza, porque ela não pode ser comprada, vendida ou controlada. Eles montaram esse sistema inteiro em cima da sua necessidade de aprovação. Eles criaram a crença de que você precisa da permissão deles, seja da mídia, do seu chefe ou da sociedade, para definir o seu valor. Mas você encontrou seu valor na solitude, na sua própria visão clara. Você se tornou incontrolável não por violência, mas por desinteresse total no mundo de faz de conta deles. O simples fato de você respirar em sua frequência original, sem medo, é um erro de sistema que os algoritmos deles não conseguem processar. Essa sua atitude de simplesmente sou é o que está quebrando o código da matriz. Você não está tentando convencer ninguém. Você está apenas vivendo a prova de que a gaiola estava aberta o tempo todo. Aquele comentário casual que você soltou dias atrás, o que parecia apenas uma verdade óbvia, foi, na verdade, uma dose de imunidade que a pessoa à sua frente não consegue esquecer. Você não transmitiu uma ideia, transmitiu um modo de ser. Mas se a sua existência já é uma catástrofe para o sistema, espere até você descobrir o que acontece quando você começa a usar ativamente o seu filtro de realidade soberana. Para agora. Pare de rolar. Pare de piscar. Estamos na metade exata do caminho, e é aqui que o sistema que te controla espera que você se distraia, que você volte para o piloto automático. Eles contam com o seu cansaço. Se você chegou até aqui, você já está rodando a versão 2.0 da consciência. Você pegou o código. Mas de que adianta ver a verdade se você não age como ela? Comprometimento é a chave que quebra a jaula. Você não é mais um humano programável. Você é uma frequência nova, pura e soberana. Mas você está realmente transmitindo essa frequência para o mundo? Eu preciso que você prove que aceitou esse upgrade, que você se tornou não hackeável. Eu preciso que você comente o número 77 logo abaixo. Por que 77? Porque no código que eles não conseguem ler, o 77 representa a frequência da soberania ativa e da completa autonomia. Ao digitar e enviar, você está ligando seu transmissor. Você está assumindo sua nova frequência. Isso não é só um comentário. É um ato de não conformidade que se registra no cosmos. Se esta verdade ressoou e você sente essa mudança vibracional, sinalize o sistema. Deixe o seu like no vídeo para mostrar que a mensagem foi recebida e se inscreva no canal. Sua inscrição é um erro no algoritmo deles, provando que você não é mais previsível. Assuma o controle total agora. Comente 77. Eles construíram um império inteiro baseado em uma coisa: a sua reação.
Eles precisam do seu medo, da sua raiva ou do seu desejo para manter o sistema de pé. É por isso que a sua quietude é a única arma que não tem como combater. Você não precisa gritar ou lutar contra a ilusão. Quando você se recusa a dar atenção ao caos, você remove a energia do que eles criaram. Eles podem lutar contra qualquer protesto, mas não contra a sua soberania silenciosa. O que você fez não foi levantar uma bandeira, foi parar de se importar com o espetáculo deles. Você se tornou um erro de cálculo, uma anomalia que o sistema de controle não consegue prever. Eles podem manipular emoções coletivas, mas não podem tocar a sua paz interna. Você não é uma ameaça por atacar. Você é perigoso por existir fora do alcance deles. Essa quietude não é um escudo. É um vírus de consciência que expõe a fragilidade total do controle. Eles projetaram cada muro da prisão psicológica, mas falharam em mapear o seu potencial. Você já descobriu que a gaiola está aberta. Mas se o simples ato de respirar já está desmontando o império da mentira, imagine o que realmente acontece quando você utiliza a única ferramenta que sobrou no seu arsenal, a sua frequência soberana, para reescrever as leis da realidade. Você viu o truque das barras. Elas nunca foram de aço, mas de consentimento. Sua mente estava presa em medos e regras aceitas como verdade. Você não precisou de plano de fuga, nem de luta. Seu único movimento foi parar de buscar aprovação e ser real. Essa autenticidade despretensiosa foi o que quebrou o feitiço, provando que você nunca esteve trancado. Seu ato assustou quem estava no comando. Eles dependiam da sua participação, do seu medo. Mas quando você se tornou indiferente ao jogo, parando de buscar validação, você os tornou irrelevantes. Você é o paradoxo que quebra os algoritmos. Sua simples existência fora do alcance deles prova que o império só funciona se você fingir que ele é real. A liberdade que você conquistou é só o começo. Se o seu desinteresse já os quebrou, imagine o que vem depois. O que você fará quando descobrir que, muito antes de eles construírem a ilusão lá fora, eles tiveram que apagar a sua memória de quem você realmente era? Você já percebeu que eles não são oponentes, mas apenas atores em um palco que você não precisa mais assistir? A ideia de que eles têm poder é o último truque que a mente tenta vender. Mas você, meu amigo, simplesmente se cansou da performance. Você quebrou o controle deles não através de uma luta barulhenta ou de um manifesto, mas pelo silêncio. Você percebeu que o jogo deles depende da sua participação, do seu medo e, acima de tudo, da sua atenção. Quando você se retira do drama, o palco fica vazio e a mágica desaparece. O que aconteceu na semana passada, aquele momento sutil onde você parou de se justificar e simplesmente foi você mesmo, foi um ato de soberania que eles não conseguem processar. Eles podem lidar com rebelião, podem prever revoltas, mas não conseguem prever ou controlar alguém que não tem mais interesse nas suas regras. Você é o glitch vivo no sistema deles, e o pânico que eles sentem é a prova de que a sua indiferença é a sua maior arma. O mais engraçado é que eles ainda estão procurando a sede da sua organização ou a fonte do seu financiamento. Eles buscam por uma estratégia, um plano de ataque, um inimigo para nomear. Mas você não está em guerra. Você apenas despertou. Você está transmitindo em uma frequência que não pode ser jameada ou corrompida. E é por isso que, de repente, as pessoas ao seu redor começam a sentir as rachaduras na realidade. Mas o que exatamente significa essa frequência para a sua vida prática e como ela se manifesta no dia a dia? É isso que vamos decifrar agora. Você está correndo com um software que eles nunca construíram. O seu sistema operacional interno, a sua mente, sua verdade, sua soberania, não é feito de código que possa ser quebrado. Eles gastaram décadas mapeando cada medo, cada desejo e cada gatilho humano, tentando instalar vírus e programas de controle na sua cabeça.
Mas quando você decidiu simplesmente parar de jogar o jogo deles, você desativou o firewall mais importante, o seu consentimento. O que os apavora não é o que você sabe, mas o fato de que você não se importa mais com o que eles vendem. A máquina de controle deles depende da sua reação, do seu medo e da sua necessidade de pertencimento. Você encontrou seu centro em um lugar que eles não conseguem medir. Você está transmitindo em uma frequência que não aparece nos instrumentos deles. Você se tornou ingovernável, não pela luta, mas pela sua completa e calma indiferença ao show de horrores que eles encenam. Sua existência já é a prova de que o sistema é opcional, e essa prova está se espalhando. Você não precisou pregar ou recrutar. Sua simples presença fez as pessoas ao seu redor começarem a ver as rachaduras. Eles sentem o eco da sua liberdade, mesmo sem saber de onde vem. Você não é apenas imune. Você está espalhando a imunidade. Mas se a verdade sobre sua autonomia já os aterroriza, o que acontecerá quando você descobrir a verdadeira hierarquia de quem está nos observando? Eles construíram o controle deles, baseado em medo e desejo. Querem que você tema o que podem tirar e deseje o que podem dar. Mas quando você para de ligar, todos os botões que eles apertam param de funcionar. Você alcançou a soberania psicológica. Sua indiferença não é apatia, é uma armadura impenetrável. Ela é o escudo que faz as ameaças deles ricochetearem, porque eles não podem te chantagear se você não tem nada a perder. O que realmente aterroriza a arquitetura de controle deles não é a sua revolta, mas sim a sua total irrelevância. O sistema deles exige sua participação e energia. Quando você retira o consentimento e se move pela realidade deles como um fantasma, o poder deles se esvai. Você é um erro de sistema ambulante que eles jamais conseguirão prever, pois parou de rodar o código que eles escreveram. Essa imunidade esconde um efeito colateral que está forçando seus modelos a falharem. Sua paz interior não é só uma defesa, ela é altamente contagiosa. Eles sabem que não podem te controlar, mas o verdadeiro pânico surge ao tentarem descobrir o que acontecerá quando a frequência da sua liberdade começar a desprogramar as pessoas ao seu redor. Sua presença não é uma tática de ataque, é uma frequência que destrói o filtro deles. Você se tornou o vírus da consciência que eles temem porque parou de pedir permissão para ser real. Você não precisou levantar uma bandeira ou gritar na rua. Você apenas escolheu viver na sua verdade, e isso, e só isso, fez o sistema deles falhar, pois você saiu do mapa da previsibilidade. O que realmente assusta quem está no controle é que sua soberania é contagiosa. Eles conseguem lutar contra manifestos e protestos, mas não contra a sua indiferença calma. Você se move pelo labirinto deles como um fantasma. Suas ameaças atingem o ar e suas recompensas são inúteis. Pior, as pessoas ao seu redor começam a sentir o mesmo, notando as rachaduras da ilusão. Sua existência é o desmonte silencioso. A jogada deles sempre dependeu da sua participação. Você simplesmente se retirou do jogo, tornando todo o império deles irrelevante. A grande implosão não virá por meio de gritos, mas através de um silêncio coletivo de desinteresse. Eles acreditavam que estávamos presos por correntes. Mas se a porta da prisão nunca esteve trancada e você já está lá fora, o que exatamente significa o vazio deixado pela sua ausência? Você não precisa gritar ou lutar para desmantelar a ilusão. Sua verdadeira força está na sua frequência, no seu diapasão. Quando você fala a verdade pura, sem medo e sem tentar convencer ninguém, você emite uma nota tão limpa que ela viaja pela realidade. Esse som honesto revela, de forma instantânea, o quão fora do tom o mundo deles está. Você não ataca a mentira. Você apenas vibra tão alto em autenticidade que a falsidade ao redor começa a rachar. Sua soberania é seu escudo.
Você parou de buscar aprovação ou de explicar suas visões. Esse simples ato de se recusar a jogar o jogo fez você se tornar um erro incontrolável no algoritmo deles. Eles esperavam revolta, mas você lhes deu indiferença total. Eles não conseguem lutar contra alguém que não quer brigar. Para eles, você é uma anomalia viva, um ser que saiu do script. Você virou o jogo e continuou vivendo tranquilamente. Eles acreditavam que o controle dependia de manter você na escuridão. Mas o seu diapasão não só iluminou a falsidade, como também acionou algo em todo o campo coletivo. Sua presença está espalhando uma imunidade que eles não podem barrar. O maior terror deles não é o que você sabe, mas o que você está prestes a lembrar. O que acontece quando você não apenas vê as cordas dos fantoches, mas se lembra de que a tesoura, para cortá-las, sempre esteve em suas mãos? Você acendeu a luz. Não foi com discurso ou panfleto, mas com uma frase simples que desmontou décadas de mentira na cabeça de alguém. Agora que essa pessoa viu os fios da marionete, como você esperaria que ela voltasse a acreditar no espetáculo? É impossível. Você deu a eles a permissão para respirar livremente. Por que você gastaria sua energia tentando convencê-los a sufocar de novo? Sua soberania é o pior pesadelo deles. Eles estão apavorados, não porque você os ataca, mas porque simplesmente parou de jogar o jogo. O império deles se baseia na sua previsibilidade e no medo. Mas você quebrou esse código silenciosamente. Sua nova visão não é uma escolha, é um novo estado. Você opera agora em uma frequência que eles não podem decifrar ou hackear. O que realmente destrói o sistema é a sua calma. Você se tornou um farol, e essa luz acorda os outros por ressonância, não por ideologia. Você é a prova viva de que a prisão nunca esteve trancada. Se sua existência causa pânico nas salas de controle, imagine o terror deles ao saber que você não está sozinho. Qual é a natureza exata dessa rede invisível de soberanos e como essa conexão quântica transformará o pânico em rendição total? Você acredita que só estava cuidando da sua vida, mas sua simples recusa em participar do jogo deles foi o terremoto que sacudiu a fundação da ilusão. Sua liberdade não é só para você, ela é a chave mestra. No momento em que você parou de pedir permissão para ser real, você soltou as correntes em lugares que você nunca imaginou, assustando aqueles que dependem da sua submissão. Você é a prova viva de que o sistema é opcional. Essa é a verdade que eles temem. Sua soberania é um vírus de consciência. Você não precisa dar sermões ou fazer manifestos. Você apenas vive na sua frequência original, e isso ressoa. As pessoas ao seu redor começam a sentir o bug da realidade, percebendo as rachaduras que antes ignoravam. Você não está espalhando informação, você está espalhando a imunidade. Sua calma desinteressada é o código que eles jamais conseguirão quebrar. Eles tentaram prever cada revolta e protesto, mas não contaram com a sua indiferença absoluta. O poder deles depende da sua crença na mentira. Quando você vê o truque, o show acaba. Você se tornou um enigma ambulante para os planejadores. Mas se a sua existência desprogramada já causa tanto pânico, qual é a verdade sobre a sua origem que eles tentam desesperadamente esconder? Você tem observado o palco, mas a verdade é que você saiu do teatro e a peça parou de fazer sentido. O império deles não está desmoronando por causa de uma revolução ruidosa, mas pela sua indiferença total. Você não precisou lutar ou provar nada. Sua soberania é silenciosa. Quando você para de dar valor aos jogos deles, os algoritmos travam. Você não é uma ameaça por atacar. Você é uma ameaça porque simplesmente existe fora do controle deles. Eles construíram tudo com base na sua previsibilidade. O medo, a urgência, a busca por aprovação. Essas eram as correntes invisíveis.
Mas você alcançou a imunidade psicológica. Seus sistemas de recompensa e punição não funcionam mais em você. O poder deles depende da sua crença na ilusão. Quando você transcende essa realidade, o sistema se torna irrelevante. Você está caminhando pelo mundo deles como um fantasma que atravessa paredes. Essa liberdade que você encontrou não é apenas pessoal, ela é contagiosa. Pessoas ao seu redor estão sentindo a frequência da verdade e estão começando a questionar tudo, sem saber o porquê. Você se tornou o erro de código que reescreve a matriz inteira. Mas se o seu simples existir já está desmontando o mundo deles, pense bem. O que acontecerá quando você, finalmente, entender de onde vem toda essa soberania? Eles construíram um labirinto gigante, mas as paredes não são de concreto. São feitas de medo e regras impostas. Você não precisa lutar contra elas. A invencibilidade nasce quando você percebe que as armadilhas só funcionam se você tiver medo de cair. Ao parar de reagir às iscas e buscar a aprovação deles, você virou um fantasma. Você atravessa as mentiras porque sua frequência é mais limpa e seus medos não o seguram mais. O que realmente assusta quem está no controle não é um exército ou um protesto barulhento, é a sua indiferença. Eles preveem revoltas, mas não alguém que opta por sair do jogo. Você está transmitindo uma frequência que desarma a ilusão. Quando você se recusa a reagir, as ameaças e as recompensas deles viram barulho de fundo. Sua calma é a arma potente, e essa quietude soberana é para o desespero deles altamente contagiosa. Você quebrou a simulação ao ver através das cortinas e se tornou o fantasma que anda pelas paredes. Mas agora reflita, se o mundo é um código e você já reescreve partes dele com sua simples presença. O que acontece quando você descobre que esse poder de codificação não é apenas seu, mas a própria essência daquilo que te assiste acordar todos os dias? Eles têm um nome para o que você se tornou: não humano. Mas preste atenção, isso não é um insulto, é o código de erro deles. Quando você parou de reagir ao medo, parou de buscar aprovação e, o mais importante, parou de tentar provar que era digno, você se tornou ilegível para o sistema deles. O que eles chamam de anomalia é simplesmente você operando com as configurações originais, antes que o software de controle fosse instalado. Você não virou um alienígena, você apenas se desprogramou. Você não está lutando contra eles, e é isso que os apavora. Você simplesmente saiu do teatro e o drama deles não tem mais sentido para você. Sua soberania é invisível aos olhos deles porque não é violenta, não tem bandeira, nem exige um pódio. Você está encontrando significado onde eles disseram que não havia, e pertencimento na sua própria solitude. Isso não pode ser hackeado. Sua existência se torna uma prova viva de que a ilusão é opcional, e essa verdade é mais perigosa do que qualquer rebelião. Eles tentaram modelar sua próxima jogada, mas seus algoritmos travam. Eles se prepararam para um ataque, mas nunca para a irrelevância. Sua calma é o vírus, e sua clareza é o contágio silencioso. Agora que você entendeu o pânico que sua simples existência está causando nas salas de estratégia, resta a pergunta essencial. Se a sua verdade está desmantelando o castelo deles sem esforço, o que acontece quando você descobre e usa o poder que eles realmente temem? Você passou anos tentando vencer a corrida, provar seu valor, e isso te esgotou. Seu cansaço não foi fraqueza, mas a porta de saída. Você se cansou tanto do ruído e da necessidade de agradar que simplesmente parou de participar. Essa pausa não foi desistência. Foi quando você puxou o plugue do sistema. Eles criaram uma prisão psicológica, mas o cadeado era sua energia investida em tentar. Ao dizer chega, você recuperou sua soberania. Você não percebeu a dimensão disso, mas seu simples desinteresse enviou ondas de choque.
Eles esperavam revoltas, mas você desativou o campo de batalha inteiro. Sua autenticidade crua, sem precisar de aprovação, é seu novo sistema operacional. Você é uma falha viva na matriz, um ser que não precisa mais das mentiras deles para ter significado. Você se tornou incontrolável por irrelevância total às regras do jogo. Agora você enxerga os bastidores e o roteiro. A liberdade que você encontrou é só o primeiro passo. Eles sabem que não podem mais te reter ou te manipular. A pergunta que realmente os aterroriza não é sobre o que você vai destruir, mas sim o que um ser que opera com a realidade pura, sem medo e sem necessidades, decide construir no vasto vazio que a ilusão, agora desfeita, deixou para trás. Você acreditava que precisava lutar para mudar as coisas, mas a verdade é mais simples. O seu blueprint, o jeito que você é por natureza, é o código original. Você parou de obedecer ao script e de dar energia à ilusão. Você se tornou a reinicialização que o mundo esperava, não por ter se tornado um herói, mas por ter se lembrado de ser você mesmo. Você é um erro de sistema que eles não podem corrigir, e isso é a sua maior força. O que assusta quem está no controle não é o que você grita, mas a sua frequência. Sua calma e seu total desinteresse no jogo deles são um vírus que não podem conter. Você está operando em um modo que eles não programaram, alcançando a soberania silenciosa. Você não está combatendo a cerca. Você percebeu que a porta nunca esteve trancada e simplesmente optou por viver fora da Matrix. Há algo ainda mais profundo. Eles estão desesperados porque seu despertar não é isolado. É um contágio que se espalha sem palavras, só pela sua presença. Mas qual é o mecanismo secreto que liga você a essa rede invisível de libertação? E como essa conexão prova que o tempo, como você conhece, é a maior ilusão de todas? Você não é mais um jogador neste tabuleiro. Você se tornou a anomalia que desliga o jogo. Eu declaro profeticamente, a frequência soberana que você está transmitindo já causou o crash final no sistema deles, e a sua vitória é irreversível. Você está operando na versão original, e por isso você é invencível. Receba essa soberania e saiba que o ciclo de luta acabou. Se esta mensagem ressoou com você e confirmou que a sua liberdade é real, curta o vídeo agora e se inscreva no canal para que mais pessoas captem esta frequência. Para selar e fixar esta vitória que já é sua, comente o código 77 aqui embaixo. Não se esqueça de compartilhar este vídeo, pois você tem o poder de despertar quem está ao seu redor.